Graça e paz a você que está nos assistindo mais uma vez. Nós podemos estar através das redes sociais nos comunicando e compartilhando a palavra de Deus. E novamente estamos aqui para falar da palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 15, os versículos 11 a 24. Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 24. A palavra de Deus diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aqui a palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem hoje é retornando ao Pai. Vamos meditar nessa parábola do filho pródigo sobre o tema retornando ao Pai. Lucas 15, ele nos apresenta 3 parábolas. 3 parábolas de Jesus. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e esta parábola, a parábola do filho pródigo. Elas são distintas quanto a alguns elementos envolvidos e que compõem ela, mas elas têm uma lição muito parecida, elas têm um princípio muito parecido, elas passam essa ideia de algo que foi perdido e que precisa ser reposicionado, algo que precisa retomar e voltar ao seu lugar de origem, precisa ocupar e encontrar o seu caminho de volta. Então a parábola da ovelha e da dracma perdida, elas nos ensinam também que quase tudo significa, nem sempre quase tudo significa tudo. Essa é uma das ideias que passa. Muitas vezes a gente acha, eu tenho quase tudo, mas nem sempre o quase tudo significa tudo. Por quê? Porque aquela mulher, ela não se contentou com os 90%. Ela não se contentou com as 9 moedas que ela ainda tinha. Ela varreu toda a casa à procura daquela uma moeda. Aquele homem, aquele pastor, não se contentou com 99 ovelhas. Ele tinha 99%, mas ele foi atrás daquela uma ovelha. Porque 99% e 100%, irmãos, não é a mesma coisa. A nossa vida, ela deve ser dessa maneira também. Não adianta eu achar porque o meu profissional vai bem, porque a minha vida financeira vai bem e eu estou indo bem nos meus negócios, mas a minha família está em ruínas, o meu casamento está em ruínas, o meu relacionamento com meus filhos não vai bem. Se a minha parcela chamada família não vai bem, se a minha parcela chamada vida espiritual não está indo bem. Não adianta eu e você nos contentar com a maior parte e esquecermos daquilo que é essencial, daquilo que é principal. E esse tempo de crise, irmãos, ele é um tempo de oportunidade para nós despertarmos, para nós refletirmos na nossa vida. Porque na crise e nos dias difíceis, nós percebemos que há algumas partes que são inegociáveis. Aquela ovelha era inegociável, aquela moeda, ela era inegociável. Então eu te pergunto, meu irmão, o que é que está fora do lugar na sua vida? O que é que está bagunçado na sua vida? Será que é a sua vida espiritual? Será que é a tua vida emocional? Será que é o teu casamento? Será que é o relacionamento com os teus filhos?
Será que é o relacionamento com alguns amigos? É um relacionamento com um pai, um relacionamento com uma mãe? Eu não sei o que é. Eu não sei o que está fora do lugar na sua vida, mas o que eu posso dizer para você, no nome de Jesus, que hoje pode ser um dia para tudo voltar ao seu devido lugar. Para você poder colocar a sua vida novamente no devido lugar. Para você voltar novamente ao seu convívio com o Pai. Retornar ao Pai, a comunhão perfeita com o Pai. Retornar à casa do Pai. Hoje pode ser o dia da ovelha voltar para o seu pastor, da moeda voltar para a mão do seu dono e do filho voltar para a casa do Pai. Então essa é uma oportunidade de você se encontrar no lugar que Deus criou você para você viver. Vamos orar. Deus, eu peço que o Senhor esteja falando aos nossos corações. No Teu santo nome, nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale e toque os nossos corações através dessa palavra. Que nós possamos ser confrontados por essa palavra e possamos aplicá-la em nosso dia a dia, para que a nossa vida glorifique a Ti. Fala através das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós podemos notar uma diferença na parábola do filho pródigo para as outras parábolas. Porque na primeira é a ovelha que se perde e o pastor vai encontrá-la, vai à busca dela, vai cuidar dela. Na parábola da dracma perdida é a mulher que perde aquela dracma e sai à procura, vai à casa procurando ela até encontrar. Mas aqui no filho pródigo não é o pai que sai à procura. Não é o pai que vai procurar o seu filho, não. É o filho, é ele quem precisa se levantar, é ele que precisa acordar, é ele que precisa se reposicionar, é ele que precisa retornar ao Pai. Então na vida há uma combinação, irmãos. Há horas que Deus vem e varre toda a casa atrás do nosso coração, buscando a nossa vida. Mas há momentos também que eu e você precisamos acordar e saber que a atitude é nossa. Que nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos tomar uma postura perante Deus e perante a palavra. E retornar ao Pai é isso, é entendermos que há um caminhar que eu e você precisamos trilhar. Existe um caminho que precisa ser traçado por nós e nós precisamos entender isso. Mas para entender bem os passos que nós precisamos dar para retornar ao Pai, eu quero te convidar para nós analisarmos a vida desse filho pródigo e identificar com você 3 perdas na vida desse filho. Nós vamos ver 3 perdas na vida desse filho, porque veja bem, antes de o filho se perder, ele perdeu algumas coisas. E porque ele perdeu essas coisas, é que ele se perdeu. Então nós vamos ver 3 perdas na vida desse filho. E a primeira perda é que ele perde a dependência do pai. Ele perde a dependência do pai. O texto fala que quando ele pede ao seu pai a parte da sua herança, o pai cede a ele essa parte. O pai dá a ele essa parte e passa um tempo, ele pega e vai para uma outra terra, uma terra estrangeira. Então, veja bem, irmãos, a grande verdade é que ele não queria o dinheiro em si. Porque ele não precisava desse dinheiro, ele tinha tudo. Ele vivia numa casa que tinha servos e servas, pessoas que estavam ao seu serviço, ele tinha todas as coisas, ele tinha uma vida abastada. Ele não precisava do dinheiro em si. O que ele queria, na verdade, era independência. O que ele queria, na verdade, era autonomia. Era ser dono da sua própria vida, é ser dono do seu próprio nariz. Ele não queria mais depender do pai e por isso ele não apenas pega o dinheiro, que era uma forma de fazer aquilo que ele queria, de ser dono de si, de seguir o seu próprio caminho, de viver sem se importar com ninguém, sem levar em conta vínculos, alianças ou compromissos, e vai para essa terra estranha. Talvez, irmãos, seja isso que tenha acontecido na sua vida, e é isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas. E talvez esse tempo tenha feito a gente perceber que tem sido uma perda na nossa história, na nossa vida, tentar viver independente do cuidado de Deus, tentar viver do nosso próprio jeito. Então, a perda da dependência do Pai Celestial, talvez você tenha rompido com Deus, talvez você esteja querendo ser dono da sua própria vida, dono da sua história. Quantas pessoas falam, a vida é minha, eu faço o que eu quiser.
Eu escolho o que eu quiser, eu faço acordo com quem eu quiser, eu namoro com quem eu quiser, eu vou aonde eu quiser e eu sou dono da minha vida, a vida é minha. Sabe o que é isso? É o filho pródigo. Essa perda da dependência do Pai Celestial é cair no mesmo erro de Adão e Eva, de querer romper com Deus e querer ser o próprio Deus. Então esse filho ele não quer saber do seu pai, ele não quer saber do seu irmão, ele não quer saber da sua família, ele não quer saber da sua casa. Ele não está se importando com as alianças e compromissos que ele tinha. E tem gente assim, irmãos. Tem gente que não quer saber de vínculos. Tem gente que não se importa em romper compromissos. Fica relativizando os seus valores, as suas prioridades. Literalmente estão chutando o pau da barraca. Porque querem viver sem a dependência de Deus. Eu quero viver a minha vida. Eu quero viver o meu tempo da minha maneira, da forma como eu acho. A perda da dependência do Pai. Essa foi a primeira perda na vida daquele homem. E essa tem sido a perda de muitas pessoas, perdendo a dependência do Pai. A segunda perda, ele perdeu o seu propósito. E nós podemos saber disso porque quando ele recebe a herança do Pai, ao invés de ele fazer algum investimento, ao invés de ele fazer algum negócio, construir alguma coisa onde ele pudesse lucrar, onde ele pudesse fazer render aquela bênção que ele recebeu do seu Pai, não. Ele desperdiçou tudo, vivendo dissolutamente, vivendo irresponsavelmente. Né? Como é que alguém gasta todos os seus bens? Eu te respondo, meu irmão. Quando nós não temos propósito, o poder que nós recebemos muitas vezes é desperdiçado. Quando nós vivemos sem propósito, todo poder sem propósito, ele é desperdiçado, ele é jogado no lixo. Todo dom sem propósito é jogado no lixo, é desperdiçado. Todo talento sem propósito é desperdício. Toda amizade sem um propósito é um desperdício. Todo namoro sem um propósito é um desperdício. Toda carreira profissional sem propósito vira desperdício. Todo ministério sem um propósito também se torna um desperdício. Se torna um desperdício, meus irmãos. Qualquer possibilidade na nossa vida sem um propósito, ela acaba sendo desperdiçada. E é isso que aconteceu na vida desse filho, quando ele sai de casa cheio da grana, cheio de opções. Ele perdeu o seu propósito, porque muitas vezes o nosso caráter é testado quando há muitas opções. Quando nós podemos escolher, perdemos muitas vezes o propósito. E nós temos que estar atentos. Porque muitas vezes, irmãos, antes de você perder o teu casamento, você já perdeu o teu propósito. Talvez você está ali preocupado e... por causa do que está acontecendo com meus filhos. Tudo começa quando você começa a perder os teus propósitos. Antes de perder o teu ministério, tudo começou quando você perdeu o seu propósito. Antes de se perder no pecado, na frieza espiritual, tudo começou com a perda de propósito. Então não pense que o problema é a crise, não pense que o problema é o vírus. A crise muitas vezes vem apenas revelar quem tem falta de propósito na sua vida. Como estão os teus propósitos? Aquele menino, aquele filho, aquele homem perdeu o seu propósito. Uma terceira perda que nós vemos é que ele perdeu os seus limites. O texto fala que ele foi para uma terra distante e lá viveu dissolutamente, ou seja, irresponsavelmente. E no final do texto, o irmão diz que ele desperdiçou seus bens com prostitutas. Ou seja, ele viveu a sua vida de uma maneira louca, sem limites. Ele estava lá curtindo a sua vida sem se importar com nada. Era uma vida baseada por achar que podemos fazer o que quiser, ir para onde que quiser, nos relacionar com quem quiser, sem levar nada em conta. Viveu dissolutamente. Então, quando o desejo e o prazer se tornam aquilo que guia a nossa vida, aquilo que dirige os nossos passos, as nossas escolhas, quando o nosso estilo de vida começa a ser baseado apenas nessa busca insana por prazer imediato, nós acabamos escravos. Escravos, perdemos os limites, perdemos todas as coisas, acabamos perdendo os limites. Irmãos, o grande problema é que quando nós vivemos sem limites, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Por exemplo, se nós formos comer demais, a gente fica meio cheio. Mas aí a gente pensa, não, vou comer mais um pouquinho. E daí a gente fica estufado.
Mas a comida está tão gostosa, eu vou comer mais um pouquinho. Aí a gente fica esturricado. Mas aí ainda tem a sobremesa. E a gente come aquela sobremesa gostosa também, e daí a gente fica entupido. E o resultado disso é uma baita de uma indigestão. Por quê? Porque o nosso estômago, ele tem o quê? Ele tem limites. O nosso estômago tem limites. Só Deus não tem limites. Só Deus que é ilimitado. Eu e você temos limites. Nós somos finitos. A nossa vida é limitada. Existem limites que, se nós cruzarmos na nossa vida, nós vamos ter uma indigestão danada. Nós temos que estar atentos com os limites. Não existe liberdade sem limites, irmãos. E aquele filho, ele começa a sofrer as consequências de viver essa vida sem limites. Porque após um período de escassez, um período de fome, ele vai procurar um emprego e ele se acha num lugar onde ele tem que cuidar de porcos. E para os judeus, cuidar de porcos era um serviço abominável. Porque o porco era considerado um animal maldito, um animal imundo. E aquilo que ele jamais imaginou que ia fazer, ou quem sabe ele falou que eu nunca vou trabalhar com porcos. Agora ele estava ali. Ele começa a estar em lugares e fazer coisas com os quais ele foi criado e ensinado para não estar e fazer. Ou seja, o chiqueiro se tornou o seu mundo. O chiqueiro se tornou o seu mundo, irmão. Sabe o que acontece quando nós perdemos a dependência do nosso Pai Celestial? Quando nós perdemos o nosso propósito, quando nós perdemos os nossos limites? Nós nos enfiamos em chiqueiros. Nós nos enfiamos em lamaçais, nós nos enfiamos nessa lama cheia de pecado, porque a gente vai se acostumando com aquilo, a gente vai aceitando qualquer coisa na nossa vida como se fosse normal. A gente vai aceitando, às vezes, relacionamentos abusivos, a gente vai aceitando o caos reinar dentro das nossas casas como se isso fosse algo normal. Nós vamos aceitando essa lama, esse pecado, a gente vai se acostumando com esse cheiro dessa desgraça do pecado e tudo vai virando normal. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, isso não é o normal. Isso não é o normal para a sua vida. Não foi por isso que Jesus morreu na cruz. Para que você viva na lama do pecado. Para que você deixe o caos reinar dentro da sua casa. É aqui que as coisas precisam mudar. É nesse ponto que nós precisamos retornar. É aqui que esse rapaz vai começar a retornar ao Pai. E eu tenho 4 palavras que resumem esse retorno ao Pai. 4 palavras que resumem bem esse retorno ao Pai. Primeiro, refletir, reconhecer, retornar e receber. Refletir, reconhecer, retornar e receber. A primeira delas é refletir. Irmãos, tudo começa lá no versículo 17, onde o texto fala, caindo em si. Percebe o poder, a força dessa expressão, caindo em si. Ele começa a falar com ele mesmo. Quantos trabalhadores que meu pai tem, que tem pão e fartura, que estão muito melhor do que eu nessa situação, e eu estou aqui morrendo de fome. Ele para refletir. E nas nossas vidas, irmãos, por muitas vezes, a abundância do dia a dia, as festas, os momentos comuns e ordinários, vão roubando de mim, vão roubando de você, essa prática e essa disciplina de parar e refletir sobre a nossa vida. Nós precisamos parar e refletir a nossa vida. Muitas vezes, muitos de nós temos vivido no automático. Nós entramos e saímos de casa, nós vamos para o trabalho, nós voltamos tarde, nós vamos vivendo o nosso dia a dia e não percebemos o chiqueiro que virou a vida dos nossos filhos. Nós não conseguimos perceber o chiqueiro que virou o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. As coisas, o caos que tem tomado conta, não percebemos como a nossa moral está uma bagunça e cheia de lama. Nós não percebemos que a nossa vida espiritual está definhando que nós estamos morrendo espiritualmente. Porque vai se tornando normal, comum. Irmãos, nós não temos, como sociedade, incentivos para parar. A sociedade não nos incentiva a parar. Nós temos incentivos para fazer e fazer. Para viver nesse automático. Nós não paramos para refletir, para fazer uma autoanálise. Você não encontra ninguém no Instagram ou no Facebook dizendo, desliga isso aí, desliga esse Wi-Fi e vai para o teu quarto. Vai para o teu quarto e vai refletir na sua vida.
Vai pensar naquilo que você está fazendo, as escolhas que estão fazendo? Não. Os incentivos são para você o quê? Não pare, não desligue, se conecte, não pause, não pense, não reflita. E essa arte de refletir, de mergulhar dentro de nós, ela está sendo perdida muitas vezes, irmãos. Nós estamos nos tornando especialistas na vida do outro, na vida do youtuber, na vida dos famosos, mas não conseguimos olhar para nós mesmos. Então, irmãos, nessa quarentena, a verdade é que tá bom mesmo para a gente fazer um detox das redes sociais, de tudo aquilo que tira o nosso foco, que vai anestesiando a nossa mente. Deus está querendo falar com você e você está buscando entretenimento. Deus está querendo encontrar um momento para poder falar com você e a gente está enchendo a nossa mente com um monte de coisa. E sabe por que a gente procura muitas vezes entretenimento, irmãos? Porque isso é uma anestesia. É uma anestesia, é uma maneira de nós não pararmos e nos deparar com nós mesmos, não nos depararmos com o próximo. Sabe por que a quarentena tem incomodado algumas pessoas? Porque na quarentena muitas pessoas não têm para onde fugir. Elas de repente estão dentro de casa e elas não sabem se relacionar com o cônjuge, porque antigamente, antes da quarentena, eles ficavam o dia inteiro longe um do outro. Mal e mal se olhavam de noite e iam dormir. E agora, quem sabe, tem que passar o dia inteiro e não conseguem trocar palavras, não conseguem se relacionar. Tem pais desesperados porque não sabem o que fazer com os filhos em casa. É homem choramingando porque a mulher está botando ele a fazer um monte de coisa que, na verdade, ele já prometeu há muitos anos que ia fazer, mas ainda não fez. É mulher se descabelando porque o homem não sai do sofá. Pais, o que eu faço com meus filhos? Eu não sei o que fazer com meus filhos, entreter com meus filhos. Meus irmãos, sentem com seus filhos, orem com seus filhos, coloquem Jesus na vida dos seus filhos, ou daqui a uns anos vocês vão ter que tirar eles de uma boca de fumo, ou vocês vão ter que cuidar de uma gravidez indesejada antes do tempo. Essa é a grande realidade. Nós temos que refletir na nossa vida, precisamos parar e refletir. Está na hora de a gente acordar. O que nós estamos fazendo? Para onde nós estamos caminhando? O que nós temos feito na nossa vida? Meus irmãos, a internet, o Netflix, ele tem roubado de nós um tempo de autorreflexão, um tempo de relacionamento com Deus precioso. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. E hoje pode ser o dia que você pode retornar para a casa do Pai, que você pode abandonar todas essas coisas. Aquele jovem refletiu, ele caiu em si. Nós precisamos cair em si. E, meu irmão, eu vou pedir para você, não desligue. Não desligue, talvez as palavras possam estar sendo duras, mas eu sei que há pessoas que estão se identificando com essa palavra. Eu sei que há pessoas que precisam ouvir o restante disso. Talvez estão como esse filho, talvez estão longe do Pai, estão necessitando retornar ao Pai. Então continue, assista até o final. O segundo passo, a segunda palavra é reconhecer. Reconhecer. O rapaz diz no versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Isso é reconhecer, irmãos. Ele não chega para o pai com desculpas. Ele não chega para a esposa e diz que essa quarentena está tirando eu do foco, por isso que eu estou sendo grosso desse jeito. Ele não coloca a culpa nas finanças. Ele não coloca a culpa nos vírus. Ele não coloca a culpa na crise. Ele não coloca a culpa por causa do isolamento social, ele não coloca a culpa em ninguém. Ele não coloca a culpa em ex, porque ele ou ela destruiu a minha vida, frustrou os meus planos, me traiu. Não. Não é mais hora de a gente ficar terceirizando as nossas responsabilidades. Querendo terceirizar as nossas responsabilidades. Nós precisamos assumir, reconhecer, eu sou assim, eu estou escolhendo esse caminho, eu estou vivendo essa vida, eu vim parar aqui, não por causa da minha infância, não por causa dos meus traumas, porque eu fiz escolhas. Deus está falando com você, irmão, que a tua história precisa ser o teu testemunho. A tua história precisa ser o teu testemunho e não a tua prisão. Tem gente que transforma a história em sua prisão. Mas ela precisa ser o nosso testemunho. A nossa história precisa ser o nosso testemunho. No nome de Jesus, reconheça, sou eu vim parar aqui, eu fiz essas escolhas, eu vim parar nesse chiqueiro, nesse lamaçal.
Eu perdi o meu relacionamento, eu que perdi a dependência do Pai, eu que perdi o meu propósito, eu que perdi os meus limites, fui eu. Nós precisamos reconhecer. Ah, não foi porque o pastor não me ligou, porque o líder não me ligou, porque a igreja isso, a igreja aquilo, a igreja não sei mais o que. É você, sou eu. Nós precisamos reconhecer que nós somos o nosso pior inimigo, reconhecer que nós fizemos escolhas erradas, que nos afastaram do Pai. Reconheça. E quando isso acontece, meus irmãos, acompanhe comigo o versículo 20, onde ele diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai. E levantando-se, foi para o seu pai. Aleluia por isso. Ó Deus, que pessoas possam estar se levantando nesse momento. Que pessoas possam estar se levantando dos seus lugares, do comodismo para a ação, se levantando da frieza para o fervor, se levantando do medo para a fé, da incredulidade para a confiança, se levantando do pecado para o arrependimento, para o perdão e para a salvação. No nome de Jesus, se levante. Se levante, meu irmão. Que coisa poderosa quando nós nos alinhamos à nossa vontade com a vontade de Deus. Eu não vou ficar esperando o Pai vir atrás de mim. Eu não vou ficar esperando aqui sentado. Eu vou me levantar e eu vou retornar. Eu preciso voltar para o lugar de onde eu não devia ter saído. Porque eu não vou deixar essa crise passar na minha vida sem deixar marcas. Eu vou retornar para o lugar de onde eu não devia ter saído. Eu reconheço que eu pequei contra Ti, que eu necessito do Teu perdão, Senhor. Pai, eu pequei contra Ti. Reconhecer. A terceira lição para nós é retornar. Retornar acontece quando a gente entende os porquês, entende por que não dá mais, com o quem não dá mais, com o que não dá mais. Porque não dá mais para seguir desse jeito, não dá mais para escolher esses caminhos, não dá mais para negociar os meus valores, não dá mais para negociar os meus princípios, a minha vida espiritual, a minha família, não dá mais. Por isso nós devemos retornar. Não dá mais para negociar e desperdiçar aquilo que Cristo fez por mim. Eu preciso retornar. E quando aquele jovem retorna, assim diz a palavra de Deus, o pai o avistou de longe. Quem foi que viu? O pai. O pai compadecido dele, correndo. Quem foi que correu? O pai. E o abraçou. Quem que abraçou? O pai. E o beijou. Quem que beijou? O pai. Foi o pai. Por quê? Porque o segredo, meus irmãos, está no Pai. Nós precisamos entender que o segredo está no Pai. É o Pai que vê, é o Pai que ama, é o Pai que abraça, é o Pai que beija. É o Pai que acolhe, é o Pai que prepara um banquete, que coloca sandália nos pés, que coloca um anel no dedo, que abraça e fala: meu filho amado, você está aqui comigo. O segredo do Evangelho está no Pai, está na pessoa de Jesus Cristo, no seu sacrifício por nós. Nós precisamos entender que é sobre Ele. O Pai não quer ouvir desculpas e discursos, mas Ele reconhece um coração quebrantado e arrependido, disposto a ser transformado, e Ele quer aproveitar esse momento e celebrar com você. Então retorne para o Pai, que Ele está de braços abertos, pronto para te receber. Ele não quer te julgar, Ele quer te amar, Ele quer te cuidar, Ele quer limpar suas feridas, Ele quer enxugar as lágrimas do teu rosto. Retorne para o Pai, retorne em nome de Jesus. E o quarto e último princípio é recebe. Recebe, meu irmão, recebe a cura, recebe o perdão, recebe o recomeço, recebe a paz, o amor, que excede tudo, que recebe a nova vida. Talvez você me diga: ah, pastor, mas eu não mereço. Deixa eu te dizer uma coisa, não é sobre você, é sobre o Pai, é sobre o que Cristo fez por sua vida, é sobre o seu amor lá na cruz, que te ama e te recebe de braços abertos, que te prepara uma festa, é sobre Ele. É o Pai que está te chamando para um novo caminho, para uma nova vida, para um novo recomeço. É o Pai. O Pai te ama, meu irmão. O Pai não quer ver você com a sua vida desse jeito.
Então hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, retorne ao Pai, retorne à casa do Pai, se reconcilie com Ele, deixe Ele transformar a sua vida, deixe Ele te ajudar, te colocar no caminho de volta. Hoje você pode retornar ao Pai, reflita sobre isso, reconheça, retorne e receba. E em nome de Jesus, receba aquilo que Cristo fez por você. Eu quero orar com você. Deus, em Teu nome santo que nós oramos. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, toca os corações. Ó Deus, tem tantos filhos pródigos talvez nos ouvindo aqui. Tantas pessoas que se desviaram de Ti. Que decidiram viver independentes. Querendo seguir o seu próprio caminho, as suas próprias escolhas. E estão afundando no lamaçal, Deus. Estão desesperadas, Pai. Ó Deus, que eles possam ter seus corações tocados, que eles possam reconhecer a necessidade de voltar para Ti. De entender que o Senhor está lá, de braços abertos, esperando que eles retornem. Deus, obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça, e porque o Senhor nos oferece esse perdão gratuitamente. Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor está pronto para nos perdoar, para nos reconciliar consigo, para nos dar uma nova história, para mudar a nossa história, Deus. Pessoas que talvez estão com seus casamentos destruídos, Pai, que precisam reconhecer a necessidade de voltar a Ti, de entender os Seus propósitos, de entender aquilo que o Senhor tem para eles, Pai. Famílias que estão arruinadas, pessoas que estão quebradas, ó Pai, que possam retornar ao Senhor, para que o Senhor possa transformar a vida delas. No nome santo de Jesus, nós clamamos, faça a Tua obra, Pai. Trabalhe na vida dessas pessoas e que hoje possa haver salvação, possa haver reconciliação em Teu santo nome. Nós oramos e agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Que você possa aproveitar esse momento e refletir sobre a sua vida. E que você possa retornar à essência, retornar aos braços do Pai, para viver essa vida em novidade de vida. Aproveite, compartilhe esse vídeo. Compartilhe nas redes sociais, compartilhe nos seus grupos familiares. Ah, mas pastor, quem sabe eles não vão assistir, eles não gostam. Compartilha. Deixa eles escolher se vão assistir ou não. Faça a tua parte. Divulgue para que a mensagem do Senhor possa transformar vidas. Nós oramos para que Deus possa estar trabalhando nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Deus te abençoe cada vez mais. Tenha uma ótima semana com a paz do Senhor. Amém.